Boa noite, pessoal. Acabou de acabar o evento lá. Vamos dar início, então, aqui à nossa sala 6. Sejam muito bem-vindos. Nós teremos aqui a apresentação de 8 trabalhos. Cada um de vocês terá 5 minutos para apresentar. Eu vou projetar a tela que vai ter o resumo que vocês mandaram e eu vou falar a ordem. Aí a dinâmica é assim, 5 minutos, quando estiver faltando 1 minuto eu aviso, e vamos fazer todas as apresentações, depois, no final, a gente abre um espaço para perguntas e uma troca de ideias. Vocês podem ir já fazendo as perguntas e questionamentos pelo chat, depois no final também, se quiserem fazer perguntas de forma oral também pode, e eu vou falar aqui, então, qual vai ser a ordem das apresentações, vocês vão dando um alôzinho para ver se está todo mundo aí mesmo. Então, a primeira será a Ciller, aí. Bruno, deixa eu ver. Presente, professor. Ana Lúcia. Vitor. Vitor. Vitor não? Vitor. Luciana. Presente. Acho que a Luciana está ali. Eliane. Aqui. Ana. Aqui. Ana tá? Aqui. Ah, tá. Assim. E Gília. Então, acho que estão todos, menos o Vitor, que pode ser que chegue um pouco atrasado por conta do outro evento. Então, eu vou compartilhar a minha tela e a ordem, vocês me confirmam se estão vendo, por favor. Conseguem ver? Alguém me dá um retorno? Eu não estou ouvindo, eu acho que vocês estão com o microfone desligado. Sim, Ok. tá dando para ver. Tá dando para ver. Tá apresentando. Oi. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo Sim. ninguém. Sim. Tá, estou. Será que Estamos ouvindo. Será que é problema com o meu? Estamos O meu ouvindo. áudio. Ué. Ciller, você que é a primeira, começa a falar para ver se eu consigo estabilizar meu áudio, que eu não estou conseguindo aqui. Ok. Boa noite. Meu nome é Ciller Jambeira Alves Nogueira. Ué. Escutou? Eu testei antes, isso que é... Oi. Oi. Mas eu acho que nós te escutamos, Ciller. Eu ouvi. Áudio. Você não abaixou o som por causa... Alô, Alessandra? Será? Lá no chat. Oi. Oi, Alessandra. Tá escutando? Não está conseguindo, não estou ouvindo. E se você sair e voltar? Acho que não. A hora que eu entrei, eu conversei, eu estava falando com o pessoal. Alguma coisa eu apertei. Oi. Oi, estamos te escutando. Eu vou sair e entrar de novo, pessoal, só 1 minuto. Ok. Alô? Alô? Oi? Alô, alô? Nós te ouvimos.
Oi? Vocês me ouvem? Agora sim, né? Ouviu? Estão me ouvindo? Sim? Mas tá dando um eco aqui. Alessandra, Oi, Boa Ventura é você também? também. Mas eu saí dele agora. Então, bom, agora vocês estão ouvindo. Já deu certo, não sei o que aconteceu, mas vamos lá, então. Compartilhar. Agora vocês estão vendo a tela? Sim. Então, vamos Sim, lá. está apresentando. Então, Siller, desculpa aí ter me atrapalhado. Então, a palavra é com você. E você tem 5 minutos. Ok, sem problemas. Então, como eu havia dito, né, eu sou mestranda na Universidade Federal de Rondonópolis, mas resido aqui em Primavera do Leste, municípios do estado de Mato Grosso. E o meu relato de experiência, ele é intitulado como Educação Antirracista na Infância. Então, assim, primeiramente, eu destaco que o espaço escolar, ele é composto por uma pluralidade de cultura, de linguagem, de múltiplas linguagens, né? E, nesse sentido, a educação infantil, ela, como primeira etapa da educação básica, ela se torna uma ambiência profícua, né? Muito pertinente para se trabalhar essas diferenças, promovendo, assim, a educação antirracista. E, para tanto, eu trago como aportes teóricos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, Barbosa e Cruz. Então, seguindo o relato de experiência, eu descrevo que esse momento de experiência ocorreu em escola de educação infantil, com uma turma de 15 crianças, aproximadamente, de 2 a 3 anos de idade. Então, primeiramente, eu iniciei um diálogo, né, com as crianças em torno das diferenças e características de tanto professor como crianças, estimulando o respeito às singularidades de cada um, né? E, em seguida, eu propus a leitura da história A Cor de Coraline, do autor Alexandre Rampazzo, da editora Lendo e Aprendendo. E o autor, ele aborda essa questão do lápis de cor de pele, né? Entre a Coraline, que é a personagem principal, e o seu amigo Pedrinho. E, assim, procurei fomentar a participação das crianças, né? Questionando sobre os elementos da história e fazendo com que eles estimulassem essa oralidade, né? Após a leitura, então, eu destaquei a fala da personagem principal, a Coraline, relacionando a cor marrom com a cor de sua pele. E pedi que as crianças relatassem o que haviam entendido, relacionando esse momento com o momento anterior, né? Com o diálogo inicial. E, em outro momento, as crianças puderam expressar as linguagens que foram sendo trabalhadas, né? A expressão corporal, a oralidade, e assim elas puderam confeccionar um boneco, né, com rolo de papel higiênico e tinta guache de diversas cores. Essa experiência, ela envolveu a ludicidade, a brincadeira, as múltiplas linguagens, e como afirmam as diretrizes, as práticas pedagógicas na educação infantil, elas têm como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Então, foi a partir desses elementos do mundo infantil, né, com faz de conta, estimulando a imaginação, a criatividade, que desenvolvi essa experiência com as crianças. Então, assim, eu ressalto que é algo complexo, né, de dialogar com as crianças, principalmente na primeira infância, mas não é impossível, né? Por isso eu procurei dialogar com um vocabulário mais específico, a idade delas, falando sobre as diferenças, sobre o compartilhamento de brinquedos, e, contudo, eu também procurei desafiar um pouco, né, estimulando a capacidade de compreensão das crianças. E Barbosa, ela cita que as especificidades da educação infantil são muito constituídas por relações educativas, né? Então, tem algo diferente, né, das outras etapas.
E, desse modo, eu entendo que é preciso discutir, problematizar e criar, principalmente, políticas públicas que contemplem as questões étnico-raciais. O olhar para essas questões, eu acredito que a premissa é reverter esse apagamento, né, da cultura afrodescendente e promover o reconhecimento e o respeito, principalmente. E, diante disso, ficam algumas reflexões, né? Digo que, principalmente, que não necessita de ocasião específica ou de data comemorativa, né, para discutir temáticas como essa, porque é imprescindível que esses momentos não sejam esporádicos, né, que se tornem que se tornem algo construído no currículo vivido pelas crianças na escola. Tá, 1 minuto. Ok. E já finalizando, né, outro ponto que merece ser destacado é que as temáticas sobre diversidade e questões étnico-raciais, trabalhadas concomitantemente, elas resultam em significativas reflexões e ações que contribuem no enfrentamento das discriminações. E aqui eu encerro a minha apresentação. Eu acho que tem no final, Alessandra, as referências que eu usei. Nós colocamos só... Para subsidiar. Oi? Aqui nós colocamos somente o resumo, depois acho que todos terão acesso ao trabalho na íntegra, tá? Tá, ok. Mas então eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço pelo espaço disponibilizado para a apresentação deste trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. Avisando as pessoas que chegaram agora, que nós estamos fazendo as apresentações, cada um tem 5 minutos, e após todas as apresentações, nós faremos aí as perguntas, um debate. Quem quiser já ir fazendo as perguntas pelo chat, pode já deixando registrado, quem quiser se inscrever para falar no final também. Então, dando sequência agora, o próximo trabalho é do Bruno. Bruno, a palavra é sua, você tem 5 minutos, por favor. Olá, boa noite. Todo mundo está escutando? Sim. Então, basicamente, é um relato de experiência, né, sobre vivências dessa pandemia, né, de um professor e uma professora, no caso, minha esposa, nós escrevemos, das nossas vivências, né, nesse período. Então, basicamente, o objetivo do nosso relato é apresentar uma experiência de ensino remoto no período da pandemia, com reflexões sobre a dissonância, a discrepância entre a proposta de ensino orientada pela Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC do Mato Grosso, desculpa, eu não me apresentei, eu sou o professor Bruno e trabalho na rede estadual do Mato Grosso desde 2018. Continuando. A discrepância, né, entre a proposta, né, do projeto do ensino remoto da SEDUC do Mato Grosso e a vivência em 4 turmas de ensino fundamental 2 de uma escola pública da cidade de Poconé, tá, no interior de Mato Grosso. O ensino remoto emergencial, ele promoveu uma intensa ressignificação nas práticas pedagógicas, as quais passaram a ocorrer primordialmente em ambientes virtuais. Logo, as tecnologias da informação e comunicação surgiram como recurso didático-pedagógico necessário para minimizar os prejuízos no ensino. Por isso, nós, né, que fizemos o relato de experiência, entendemos a extrema necessidade do Estado intervir de forma robusta, eficaz e contínua em formação para os profissionais da educação, já que não existem modelos ou metodologias pré-estabelecidas para esse contexto educacional, né, que estamos vivendo. No entanto, as formações continuadas ofertadas pela SEDUC do Mato Grosso, via Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica, conhecido como CEFAPRO, então a SEDUC daqui, ela possui um órgão específico para a formação dos profissionais da educação. Então, o CEFAPRO,
não criou espaços para discutir e construir formas pedagógicas ou sociais de lidar com estudantes que não possuem condições tecnológicas de acessar as plataformas virtuais de ensino. Foram ofertados pelo Cefapo 2 cursos apenas no campo teórico sobre metodologias ativas e tecnologias, basicamente 2 cursos pautados nas obras do Moran, né, fala sobre educação híbrida, ensino híbrido, enfim, recursos tecnológicos na educação, que é muito interessante. A gente não entende que isso é ruim, certo? Só que não é o suficiente para o público que a gente está, da nossa vivência. Então, a escola em que trabalho situa-se em um bairro periférico e boa parte dos estudantes, a maioria, né, também moram em espaços da cidade que não possuem infraestrutura básica e moradias precárias, e moram em lugares precários. Basicamente, isso, de acordo com o PVP da escola, são alunos, boa parte que vivem em vulnerabilidade social. Então, é um público carente, né, vamos dizer assim. No período de planejamento das aulas remotas, as aulas que iniciaram em 3 de agosto, antes, tivemos esse período, os estudantes eles puderam escolher, né, escolher entre aspas, todos os estudantes da rede de ensino, né, entre o ensino remoto, entre o ensino online e o apostilado, que seria o offline. O online seria o ensino pela plataforma Microsoft Teams. Logo, né, como era de esperado, 95,4% desses alunos, do 6º, 7º, 8º, 9º, escolheram o ensino apostilado, já que boa parte possui internet 4G, ou eles nem têm internet, nem, enfim, acesso à internet. O restante, os 4,6% dos alunos e alunas, optaram pelo ensino pela plataforma Teams. Bruno, 1 minuto só para... A taxa de devoluções dessas apostilas, né, a escola imprimiu as apostilas e entregaram de forma mensal, né, a taxa de devolução foi de 30% no mês de agosto, no início, e no segundo mês, apenas 16% devolveram as apostilas. De acordo com o nosso relato de experiência, ficou evidente a falta de um projeto por parte do governo do estado que pudesse concretamente criar condições básicas para que ocorresse o ensino remoto emergencial na escola em análise, né, na nossa escola, que nós trabalhamos, tanto para os profissionais da educação quanto para os estudantes. Tal postura puramente burocrática do estado reforça ainda mais a exclusão dos menos favorecidos. Obrigado pela oportunidade, e é isso. Muito agradeço, obrigada. Então, agora, dando continuidade, a próxima apresentação é da Ana Lúcia. Ana Lúcia, a palavra é sua, 5 minutos, ok? Ana, tá aí? Eu não tô, acho que seu microfone está desligado. Voltei, desculpa. Agora, imagina. Eu sou a Ana, né, sou educadora, sou pedagoga, já tenho MBA em desenvolvimento de potencial humano. Eu venho do chão da escola, trabalhei muitos anos como gestora de escola privada, fui professora alfabetizadora, fui professora de sala de aula normal, e quando eu saí da escola, mas a escola não sai da gente, né? E aí eu comecei a me incomodar, né? Trabalho com desenvolvimento humano hoje, tenho uma consultoria, e com várias queixas que eu sempre ouvia dos professores, né, dentro do meu espaço, e nas viagens que eu faço pelo Brasil, que é reclamando muito, né, várias queixas sobre postura de alunos, sobre postura da sala, que essa sala é isso, que é aquilo, quando, ao mesmo tempo, outros professores não tinham queixas nenhuma, os alunos se comportavam muito bem, tinham altos rendimentos acadêmicos, e aí isso me instigou a investigar o porquê que uma turma, sendo a mesma turma, com um professor, tinha resultado diferente de outros, né, até acadêmico quanto comportamental. E aí, buscando essas informações, eu gosto muito da linha da psicologia positiva, onde a gente busca comportamentos positivos,
né, numa linguagem socioemocional, e que todo desenvolvimento ele vem de dentro para fora. Bom, entendendo que a psicologia positiva ela não busca a felicidade externa, ela trabalha com uma felicidade que ela é criada por nós, porque ela depende de engajamento, de envolvimento, de relacionamentos positivos, de uma linguagem positiva, de uma postura positiva. Eu fui investigar em que espaços nós conseguiríamos encontrar esse perfil de professores. Como que isso seria possível? E aí eu me deparei com um programa, é um programa socioemocional, né, ele vai além das competências cognitivas, ele fortalece muito o lado do comportamento humano, que eu citei, chama Líder em Mim, é um programa internacional da Franklin Covey. Ele já está em muitas escolas, mais de 4.000 escolas no mundo, no Brasil, mais de 400 escolas, e eles trabalham muito nesta linha de conscientização, de desenvolvimento humano, desenvolvimento do professor, que o Steve Covey, ele tem uma linha de pensamento que ele busca desenvolver o senso de maturidade do ser humano, onde ele coloca 3 estágios: dependência, independência e interdependência. Coloca a interdependência como o nível mais alto da nossa maturidade. Mas muitas vezes nós temos comportamentos, aqui nós estamos falando tudo na parte comportamental, tá? Então é dependência emocional, independência emocional, e ele coloca muito que os nossos comportamentos a nível de dependência, ele está baseado muito no você, né? Então você faz, você não fez, e acaba gerando um senso de vitimismo. Então, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do coordenador que não deu o papel, eu sou vítima do aluno que não para quieto, e eu não me aproprio, né, da minha voz, eu não me empodero dentro daquilo que eu posso desenvolver. Eu não me coloco como responsável pela condução daquele ambiente. Bom, se eu estou na dependência no você, eu preciso subir para a interdependência, que é o todos nós, né, que é esse acolhimento, é entender que todos nós, aquilo que eu faço tem que ser bom para todos, e não trabalhar com a exclusão, porque o nós, se a gente não prestar atenção, ele pode se tornar patológico, ou seja, só é bom para a nossa família, para a nossa sala de aula, que Edgar Morin chama isso de etnocentria, né? Então, aquilo que faz parte, que é do meu meio, eu invisto nisso, o restante eu excluo. Então, toda vez que eu julgo e critico, eu volto lá para o nível de imaturidade, que é o da dependência, onde a gente está sempre apontando. Porém, para sair de um nível para o outro, sair da dependência e chegar na interdependência, eu preciso viver o eu, passar pelo eu, que é a independência, que é buscar autonomia, buscar um protagonismo, buscar uma autoliderança e um autogerenciamento. É neste ponto, quando eu chego nesse eu, que eu encontro uma afinidade com os conceitos do Seligman da felicidade. Porque a felicidade, se ela está envolvida, ela depende de engajamento, de senso de propósito. É nessa passagem do você faz tudo para mim, ou você que é o responsável pelo meu fracasso, quando eu tomo, me aproprio da minha força, do meu poder, e eu começo a buscar recursos, eu entendo qual é o meu propósito de vida, qual é o meu propósito enquanto educador, qual é o propósito que eu tenho com aquele aluno, e eu tenho um pensamento para ele, para o aluno egresso, para qual cidadão eu quero formar, e deixo de ficar me lamentando, a gente chega a um ponto de que a teoria do bem-estar está alinhada a esse propósito que este programa socioemocional trabalha. E aí eles soltaram, né, no site, depois vocês podem investigar, tá citado, eles fizeram uma pesquisa de satisfação com pais, alunos, professores de todas essas 400 escolas do Brasil. Desculpa, e o nível de satisfação... Desculpa, Ana, se você puder concluir. Já passou. Oi? Já está no fim?
Já passou um pouquinho. Ai, perdão, eu não tinha entendido aquela hora. Bom, então, alinhando, né, entrando no site, eu estava finalizando, a gente consegue entender que a felicidade ela é construída, é uma escolha. Então, nós podemos ser felizes a partir do momento que nós nos apropriamos deste senso de pertencimento, né, senso de propósito e engajamento. Perdão pela... Eu estava falando e não te ouvi. É muito pouco tempo mesmo, dá vontade. É pouco tempo, nossa, é muita coisa para a gente falar. Está bem. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a próxima apresentação, que é do Vitor. O Vitor chegou, ele não estava... Vitor está ou não? Acho que não, né? Nenhum outro autor desse trabalho que é, deixa eu ver... Samantha, também não. Então, vamos passar para o próximo, que é a Luciana. Luciana, a palavra... Olá, boa noite. Vou compartilhar aqui. Boa noite. Boa noite. Gente, me desculpa, mas a minha câmera está com problema, tá? Não consegui acionar ela e o meu ninja já foi dormir, eu não consigo arrumar. Então, o meu relato de pesquisa, ele é chamado de andragogia, o ensinar e o aprender do adulto. É realmente a respeito da educação do adulto. A professora, eu acho que está errado, não foi esse o relatório que foi enviado. Bom, é assim, a estrutura é essa, mas é esse, eu não sei por que é esse que está aí, mas é o meu. Porque esse arquivo que eles enviaram já com a apresentação pronta, com os trabalhos, então depois você se comunica com a organização para consertar na publicação. Mas você vai apresentar assim? Sim, tá. Só, Luciana, é o Mário aqui, realmente não foi o arquivo que eu encaminhei pelo Google Form, tá? Inclusive o título é um outro título diferente do que está aí, tá? Porque eles pediram uma revisão, nós fizemos a revisão, encaminhamos pelo Google Form e não é o arquivo que foi enviado, só para deixar registrado na gravação, tá? Ótimo. Alessandra, eu tive... só para colaborar, a nível de colaboração, a minha orientadora informou que eles fariam um resumo do resumo que nós passamos, e aí seria essa apresentação, o slide que teria aqui, seria só uma contextualização de tudo, que na verdade, se eu for olhar, o meu também não é exatamente assim, mas que seria nesse formato. Mas o nosso começa errado pelo título, né? O título ok. Que é esse trabalho também. Sim, é porque o trabalho é feito em parceria com eu, Luciana Franzin, com o professor Mário Marcos Lopes, que está presente na sala para assistir a apresentação. Inclusive, aqui já tem o seu nome. Mas tudo bem, eu vou anotar, e também a gente está gravando as apresentações e depois corrigimos essas coisas. Sem problema, essa é a estrutura do trabalho, de qualquer forma. Tá? O nome realmente do trabalho é Andragogia, o ensinar e o aprender do adulto. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu fiz já 3 cursos em EAD, e só no meu último curso de EAD que eu descobri que exigia uma metodologia que era mais direcionada que auxiliaria no meu processo de ensino, que é a chamada de andragogia. O que é a andragogia em si? Ela é um modelo pedagógico que foi desenvolvido por Malcolm Knowles na década de 50, 70, tá? Que ele publicou alguns artigos a respeito, e a partir desse artigo surgiram novos autores que trataram de entender o processo de andragogia, como Bolt e Alves, Souza em 2012, Munhoz em 2017. Então, são autores bem conhecidos do nosso meio que
resolveram dissecar um pouquinho mais a respeito do processo andragógico. O que é a andragogia em si? É uma ciência que facilita a aprendizagem do adulto. Por que você fala para mim que é diferente da pedagogia? Porque a pedagogia é focada no conteúdo, a andragogia é focada na responsabilidade, porque é o adulto que vai se direcionar para poder buscar os conhecimentos e aprender novas formas de adquirir o seu processo. Ele é participante ativo do processo de aprendizagem, tá? O modelo andragógico, ele envolve o pedagógico. Não vou dizer que um está à parte do outro, porque não é isso que a gente percebeu dentro das vertentes que a gente buscou. A gente entendeu que a pedagogia caminha ao lado da andragogia. Nós precisamos começar pelo processo pedagógico para depois chegar no processo andragógico. Mas aí você me pergunta assim, qual que é o grande diferencial da andragogia? A andragogia, ela é baseada na bagagem, no ensino, no conhecimento que o adulto já tem da área que ele escolheu trabalhar, ou na área que ele resolveu se desenvolver um pouco mais. E, assim, dentro do modelo andragógico, a gente entende que ele tem 4 suposições, que é o autodirecionamento, que passa da dependência do aluno, esperar que o professor dite, passe e repasse os conteúdos para ele aprender, para a independência. O aluno vai trabalhar junto com o docente para adquirir os conhecimentos que ele deseja, que ele quer. A bagagem é as experiências que o adulto já possui quando ele vai buscar um outro ensino. Ela é o ponto principal que vai trabalhar junto com o professor, com o educador, para desenvolver o processo de aprendizagem do adulto. Ainda a gente pode falar que o empenho e o desenvolvimento do aluno, a aplicação imediata da aprendizagem que é direcionada e centrada no desempenho do aluno. Ainda a gente... Oi? Se puder concluir em 1 minuto, por favor. Nossa, já estava me empolgando. Bom, só para dar mais alguns exemplos, as universidades como a FAMEMA de Marília, a UFSCar de São Carlos e a Unimontes de Montes Claros trabalham com o método PBL, que é o Program Based Learning, que é o aprendizado baseado em problemas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele já pega conhecimento, pega toda a bagagem, os conceitos que o aluno já tem e ajuda nesse processo de desenvolvimento. A andragogia, eu acho que se pudéssemos trabalhar ela um pouco mais nos meios adultos, né, que são as faculdades, principalmente o ensino EAD, que depende muito do empenho e da dedicação do aluno, fazer com que ele entenda esse processo, esses conceitos, seria mais interessante e daria até um incentivo para um aluno, principalmente para o aluno. Bom, gente, obrigada pela atenção, desculpa os pequenos percalços, e eu gostaria de falar um pouco mais, né, mas tudo bem. Imagina, eu que agradeço, e lembrando, pessoal, quem quiser já fazendo perguntas pelo chat, deixando aí para no final, acho que a gente tem um tempinho para conversar um pouco mais. É muito pouco mesmo, dá vontade de continuar, né? Tá bom, agora, muito obrigada. Imagina. Então, passo a palavra agora para Eliane. Eliane, você está? Eliane? Estou aqui. A palavra é sua, então, 5 minutos, tá bom? Eu aviso por 1 minuto, dou uma achata. Tudo bem. Primeiramente, então, boa noite, Alessandra, né? Obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente e obrigada também, né, pela presença dos outros participantes aí na nossa sala. O meu trabalho, ele traz os entraves na relação família-escola, que dizem os trabalhos publicados na ANPED, né, no período de 2000 a 2018. Como o próprio nome sugere, é uma pesquisa documental que teve como objetivo aprofundar os conhecimentos a respeito da relação família-escola, né, por meio do contato com pesquisas que
tiveram esse tema como objeto de análise. A família e a escola, elas são duas estruturas distintas, ou seja, né, que trazem culturas distintas e diversificadas, né, e que se encontram quando a gente fala da educação das crianças, né. A gente tem já, por meio das políticas públicas, a ideia da corresponsabilidade da família e da escola e também da sociedade, né, na criação, na educação das crianças, mas a gente também sabe que existe uma entrave, né, algo que impede que essa relação aconteça de forma adequada, né, então, consenso na comunidade escolar, né, entre pais, alunos, professores, mesmo na sociedade, que a relação entre a família e a escola, ela auxilia, ela tem um papel positivo na aprendizagem das crianças e jovens. Por outro lado, também é consenso que essa relação não é linear, né, não é simples, ela é controversa e existem muitas dificuldades para que ela seja efetivada. Buscando, então, melhor conhecer quais eram os entraves dessa relação, essa pesquisa, na verdade, é parte de uma pesquisa, né, a análise da pesquisa em si trazia outras discussões, mas para atender o espaço do texto, né, que nós tínhamos que enviar, fizemos o recorte nos entraves. Então, a fonte de consulta foi a Revista Brasileira de Educação, primeiramente, aí nós achamos apenas 3 trabalhos, né, que traziam essa temática e traziam exemplos. Esses 3 trabalhos não eram brasileiros, né, um era francês, outro era português, o outro italiano, assim, traziam realidades de outros países, então nós fizemos também a busca a partir das reuniões científicas da ANPED. Esses trabalhos, então, foram 14 trabalhos que nós lemos e buscamos tirar a concepção que esses pesquisadores traziam sobre a relação da família-escola, né, a importância que isso tinha, a caracterização dos pesquisadores, né, e a que a gente traz aqui hoje o que eles falam, né, de entrave ou de dificuldade para que aconteça essa relação. Então, vou falar sobre alguns, citar, né, porque não vai dar tempo de falar sobre eles, né, mas os textos, eles coincidem muito, né, vários autores apresentam os mesmos entraves. Então, primeira coisa, a visão que não articula, mas segrega a relação entre a família e a escola, né, então a família e a escola como espaços que não teriam relação. Os pais, muitas vezes, veem a escola como um espaço em que eles não devem adentrar, porque eles entregam os filhos para quem sabe o que deve ser feito com eles, né, então, e por outro lado, a escola também, ela acha que os pais não têm o conhecimento adequado para intervir na forma como a escola vem educando seus filhos. O ideal é concebido de família, né, que que pressupõe que toda família tem uma mãe que está lá o tempo todo, né, ajudando as crianças, né. A escola considera participar e intervir no ambiente familiar, mas não aponta como favorável, né, a participação dos pais nesse ambiente. Então, a participação que a escola quer dos pais, muitas vezes, é a participação apenas em reuniões, né, esse tipo de coisa mais pontual, e essas dificuldades, elas, então, precisam ser superadas, né, para que a gente tenha uma relação aí adequada e uma escola mais democrática. É isso, obrigada.
Obrigada, eu agradeço. Então, vamos lá, dando continuidade. Agora eu chamo... já temos, acho que é o último. A Júlia. Júlia, está aí? Oi, tô sim. Só um momentinho, eu vou conectar aqui o fone de ouvido. Tá. Todos estão me ouvindo e me vendo? Sim, eu sim, sim, todos. Deixa eu colocar para a palavra é sua, 5 minutos, na hora que tiver, faltando 1 minuto eu aviso, ok? Tá bom, ok. Muito obrigada. Bom, boa noite, meu nome é Dília Cardoso. Eu vou apresentar, então, sobre o nosso projeto, que é as relações interpessoais no ambiente acadêmico, estudo a partir da literatura. Eu tive como orientadora a professora Tatiane e colaboradora Flaviane Albânia. Bom, antes de tudo, o que são relações interpessoais? As relações interpessoais podem ser reconstituídas no ambiente acadêmico de diferentes formas. Essas podem ser entre os estudantes e os professores, entre os próprios estudantes e também entre todos esses indivíduos com a universidade em que eles estão inseridos. Porém, nem sempre essas relações são prioridade e muitas vezes também não sabemos como cultivá-las de maneira mais proveitosa. Por exemplo, por haver autoridade docente e hierarquia na estrutura do sistema, a relação professor-aluno pode se tornar muito complexa, pois essa organização determina que quem detém maior nível hierárquico possui maior nível de conhecimento e poderá até mesmo possuir domínio sobre os aprendizes. No entanto, é imprescindível que tenhamos noção de que o aluno também possui diversos conhecimentos que, em sua maioria, não são considerados no ambiente escolar. Dessa forma, para que tenhamos uma relação saudável entre esses envolvidos, a gente deve proporcionar o diálogo aberto para que ambos possam aprender e estruturar o conhecimento de forma coletiva. Então, considerando essas questões, o nosso projeto foi desenvolvido com a intenção de levantar e selecionar referenciais relacionados com este tema, para que assim fosse possível discutir o papel da universidade para a formação humanizada, favorecendo então a adoção de práticas educacionais não somente técnicas, além de constituir uma base teórica sólida e atual sobre o tema, estudar as relações interpessoais no ambiente acadêmico, visando abordar questões que possam influenciar essas relações. Então, como foi a nossa metodologia? Como a gente realizou o projeto? A gente primeiro definiu as questões norteadoras, a gente escolheu as bases de dados e as palavras-chave, escolhemos os critérios de inclusão e exclusão, fizemos o levantamento bibliográfico e uma leitura completa e produção de síntese de cada bibliografia. Então, como nossos resultados de discussões? A gente levantou 30 materiais e, de forma geral, a gente conseguiu observar que existem entraves que afetam diretamente o bem-estar das pessoas envolvidas, com reflexo na saúde emocional, causando estresse, síndrome de burnout, depressão e ansiedade. Com isso, tem se analisado a importância, a relevância da universidade responsabilizar-se pela capacitação interpessoal de seus discentes. Então, algumas pesquisas já realizadas apresentaram reflexões sobre a relação ensino-aprendizagem e identificaram elementos inovadores que contribuem para esse processo. No nosso projeto, a gente exemplificou alguns desses projetos, mas como o tempo é curtinho, então eu vou falar então de uma forma geral. A gente pode considerar que o sucesso do processo de ensino e aprendizagem perpassa pelo entendimento das relações interpessoais entre professores e alunos da universidade. Relações que são estabelecidas em um contexto que envolve respeito mútuo, sinceridade e confiança. Então, para que haja a construção de ambientes de ensino e aprendizagem, com efetivação de espaços de diálogo, compartilhamento de saberes e interações entre os professores e alunos, a gente deve considerar as relações interpessoais e como entre os professores e os estudantes.
Então, precisamos também saber que o diálogo aberto, ele não implica em quebra de autoridade do professor na sala de aula, até porque ele é muito importante para a manutenção da ordem e alcance dos objetivos. E, dessa forma, a gente sabe que a gestão educacional, em conjunto com a organização de atividades como roda de conversa, apoio psicológico, novas estratégias de ensino e maior diálogo, irão resultar na melhoria das relações interpessoais. Então, como nossas considerações finais, a gente sabe que a literatura e o trabalho na área indicam a necessidade de estudos sobre essas relações e a construção de espaços educativos que favoreçam relações respeitosas, harmônicas e capazes de favorecer a construção da autonomia intelectual dos estudantes. Seria isso. Muito obrigada pela atenção. Exatamente, calculando. Obrigada. Pessoal, antes de a gente passar para a parte de perguntas e debates, se quiserem, eu tenho uns recadinhos aqui da organização, que é esse último quadro. Faltou o meu. Qual que é o seu? Ana Arielma. Relações interpessoais no âmbito de escola de educação infantil. Aqui? Tá aí, eu vi. Antes do... Desculpa. É o penúltimo, eu acho. Não. O antepenúltimo. Então eu pulei você. Desculpa. Desculpa, olha, eu pulei. Você era antes. Nossa, perdão. Então vamos lá. Ana Arielma, então, por favor, desculpa aqui, deixa eu pôr o cronômetro. Eu me atrapalhei aqui por aí. Vamos, então, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu sou Ana Arielma, sou professora de educação infantil, especialista em educação infantil também, e estou cursando o MBA em gestão escolar. O meu relato de pesquisa é sobre as relações interpessoais no âmbito de escolas de educação infantil. Como sabemos, né, a escola é um espaço multicultural que tem a função ofertar a formação para a cidadania. É um espaço de funcionalidade coletiva que comporta aprendizagens e interações entre as pessoas que são diferentes, que, por sua vez, também pensam de formas diferentes, né? E isso, a escola, ela aparece muitas vezes como palco de divergências, né, entre esses atores. Todos os dias surgem conflitos e momentos de tensões e vários conflitos a serem solucionados. E por isso é importante que saibamos nos relacionar, né? E a gestão, por estar à frente dessa repartição, necessita lidar constantemente com os desafios impostos diariamente. Então, a importância desse trabalho situa-se na necessidade de analisar e entender como se constrói boas relações, como é conduzido o processo para a efetivação de uma gestão democrática, né? O objetivo é caracterizar e entender como se constroem relações interpessoais no âmbito de escolas de educação infantil e como se dá a resolução de conflitos entre gestores e professores. Para a efetivação de uma gestão participativa, é fundamental que sejam conduzidas boas relações entre os diferentes atores, né, como já foi falado. E supõe-se que essa construção advém desse conjunto de vários fatores, uma boa comunicação, saber entender o outro, habilidade de trabalhar em equipe, ações pautadas no respeito, na solidariedade e na cooperação. Então, como os procedimentos metodológicos, envolveu uma pesquisa que foi aplicada um questionário online com 2 questões abertas para 4 professoras atuantes em uma escola de educação infantil da rede parceira, situada em um bairro periférico da Zona Sul de São Paulo. Na primeira pergunta, buscou-se compreender o entendimento dessas participantes sobre a importância das relações interpessoais, né, no âmbito escolar. E elas destacaram alguns pontos, que as relações interpessoais são essenciais em qualquer espaço social,
no ambiente escolar nos deparamos com diversas crianças e profissionais, por isso precisamos estabelecer boas relações com respeito e empatia. Elas destacaram também que a escola tem grande porcentagem na formação de cada criança como pessoa, né, e o professor é o mediador nessa formação. Se não tiver um trabalho conjunto, não tem como desenvolver um ensino de qualidade. É necessário um trabalho com amor, respeito, parceria um pelo outro. E as relações interpessoais, elas são o fortalecimento de vínculos e apoio e incentivo dentro de um grupo. Então, a partir desses relatos, né, confirmou-se que as relações interpessoais, elas têm forte influência tanto na formação do indivíduo, quanto no desempenho do trabalho ofertado dentro de uma instituição, né? Então, desde esse contato inicial com o aluno e a família, de extrema importância que busquemos a construção de vínculos saudáveis, e que tenham como base o respeito e a confiança. Na segunda questão, buscou-se entender quais eram os fatores, né, causadores de conflitos, e as participantes destacaram que o autoritarismo é um fator, a falta de escuta, a falta de empatia, pensamentos diferentes, conflitos pedagógicos, mais importância que é dada aos processos burocráticos, egocentrismo, a competitividade, imaturidade. Então, percebe-se que... Um minuto. Por favor, 1 minuto para concluir, por favor. Para concluir. Então, percebe-se que a ação participativa ainda é muito distante, e a capacidade de escuta e o sentimento empático também são distantes, né? Mas, por outro lado, o conflito é um fenômeno necessário para a vida humana, que é o que destaca Farias, né, numa tese, as referências estão embaixo depois, que os conflitos são necessários, podem ser um fator positivo para o crescimento pessoal, ou um fator negativo, né, dependendo da forma de regulá-lo, né. É um processo natural da sociedade, componente fundamental para o processo de autonomia. Então, os conflitos nem sempre têm esse lado negativo, né, podem impulsionar a reflexão do grupo. E é possível mudar a realidade da escola, administrando os conflitos como uma forma de autoavaliação, como uma forma de diagnosticar problemas, identificando quais sentimentos envolvem a equipe, e a partir daí buscar a melhor forma de solucioná-los, né? Então, nas considerações finais, conclui-se que as relações interpessoais resultam na eficiência do trabalho e do processo educativo como um todo, né? Quando se mantém relacionamentos saudáveis e respeitosos, com base na empatia, na cooperação, há também um maior empenho na busca pelos objetivos. É isso. Maravilha, obrigada. Tem mais alguém que eu pulei? Talvez, acho que não, né? Pessoal, então, tem mais alguns avisos antes da gente partir para a discussão, e se quiserem fazer algumas considerações. Os certificados eles serão enviados por e-mail até o final de dezembro. Daqui a pouco começa, então, o encerramento do evento, às 22 horas, acho que também vai atrasar um pouquinho lá, no site, né, no canal do YouTube. Os trabalhos avaliados com destaque serão anunciados na transmissão de encerramento do evento, então, que será agora, logo mais, e serão publicados no site. E o livro de resumo será publicado no site do evento até o final de janeiro de 2021. Então, todos os acertos que precisarem ser feitos ainda serão feitos. E agora eu abro, então, para vocês quiserem comentar, fazer perguntas. Eu vi aqui no chat ninguém fez nenhuma pergunta. Se quiserem fazer algum comentário, eu achei muito, muito bacana todos os trabalhos, bastante diversidade de tema, né, de pessoas que trabalharam com educação infantil, ensino adulto, muito, muito rica a diversidade, então parabéns para todos, e fiquem à vontade se quiserem fazer considerações, perguntas para os colegas. Alguém?
Alessandra. Oi, pode falar. Eu só gostaria de fazer um comentário em relação ao que a Luciana trouxe, né? Ela discorreu sobre a andragogia, né? É um termo também que eu praticamente não conhecia. E aí ela comentou a respeito da pedagogia, né? Sim. E assim, a pedagogia para Franco, né? Que é uma autora que discorre sobre a pedagogia como ciência da educação, a Franco argumenta que a pedagogia, infelizmente, ela, como ciência da educação, ela se reduziu ao ensinar, né? Então, ela perdeu esse foco, como eu vou dizer, um foco mais pedagógico que dá sentido à prática educativa, né? Porque a Franco, ela fala muito da praxis pedagógica, quando a prática pedagógica dá sentido à sua prática educativa, né? Porque a gente trabalha na educação, de um modo geral, e muitas vezes a gente não tem esse olhar pedagógico voltado para o ensinar e o aprender, né? Então, assim, o importante da pedagogia como ciência da educação é você realmente conhecer e reconhecer a forma que a criança, que o estudante aprende, para poder introduzir o método, a prática, né, mais adequado a esse aprender. Então, acho que é muito interessante esse termo que ela trouxe, da andragogia. Que bacana. Obrigada, Sara. É porque eu achei um tema bem curioso, porque a gente sempre ouve a respeito da pedagogia. A andragogia, quando surgiu para mim, ela surgiu como uma das minhas disciplinas da pós-graduação e me interessou bastante porque o foco da andragogia é realmente na bagagem que o aluno já tem. É em todo o conhecimento, toda a construção que ele já tem de conhecimento, é a partir dela que o docente, o novo docente, ele vai ingressar no novo curso, numa nova busca de conhecimentos, vai trabalhar ensino. Então, eu acho, é um tema que me pegou bastante, eu gostei muito de estudar um pouco mais a respeito dele. O professor Mário Marcos está aqui com a gente. Professor, quiser dar um acréscimo? Não, na realidade, a questão da pedagogia é muito mais voltado às crianças de educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, né? Enquanto a andragogia é um olhar mais para os adultos, né? Normalmente, os jovens, de educação de jovens e adultos, ou os adultos que buscam o ensino superior. Então, é um modelo de ensino diferenciado, né? Inclusive, no nosso trabalho completo, nós temos um quadro que mostra bem essa diferença entre a pedagogia e essa diferença entre a andragogia, né? Na pedagogia, a maioria dos processos estão centrados na figura do professor, enquanto na andragogia há uma combinação entre o aprendente, né, e aquele que está ensinando, né? Então, há uma diferença muito grande entre essas duas formas de ensinar e aprender, pedagogia e andragogia. E olha que não é algo recente, né, como a Luciana falou, né? É algo que já remonta de anos atrás e hoje que se tem uma discussão específica sobre a andragogia. Depois, quem quiser também, posso até colocar aqui no chat o link de um artigo em que nós publicamos, explicando, né, o artigo do trabalho da Luciana, em que nós discutimos com mais detalhe essa questão sobre a andragogia. Depois, se alguém tiver curiosidade, eu posso colocar o link da revista do artigo que foi publicado. Maravilha. Coloca sim, por favor. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria, aproveitando, o Bruno, né, que falou sobre essa questão da preparação, do própria educação para esses novos tempos que nós estamos vivendo, né? Bruno, eu também sou professor da rede pública, mas do estado de São Paulo,
e eu enfrento as mesmas inquietações, os mesmos problemas e as mesmas questões, né, que vocês também enfrentam. Mas a minha grande pergunta, né, quem estava preparado para esse novo modelo, né? Acho que, então fica difícil também estabelecermos algumas questões de uma coisa que de repente tivemos que improvisar, né? De repente tivemos que começar a utilizar Google Classroom, de repente tivemos que utilizar o Google Meet, de repente nós tivemos que utilizar inúmeras coisas de uma forma muito provisória, muito rápida, muito sem preparo, né, para atender essa excepcionalidade que aconteceu, né? E também eu acho que só pontuar um pouco disso, né, sobre algumas coisas que você falou, né? Quem estava preparado para isso, né? Essa é a grande questão, principalmente relacionado às escolas públicas, né? Onde a tecnologia, algumas escolas não chegou, né? Onde nós temos alunos com grandes problemas também de acesso à tecnologia em casa e outras tantas questões. Bruno, quer fazer algum comentário, Bruno? Boa noite. Boa noite. Sim. Então, logo no início do relato de experiência, assim, primeiro, respondendo a pergunta do professor Mário, boa noite, professor. Ninguém estava preparado. Mas a grande questão que a gente coloca no nosso relato de experiência, e a gente não foi ingênuo, né, para simplesmente questionar, né, os sistemas de informações, tanto é que a gente começou a ler, né, essas produções recentes, e a gente achou muito interessante o trabalho da Valente, né, que eu até cito no meu relato de experiência, que é sobre o ensino remoto emergencial, certo? Então, assim, parte da realidade, nós estamos vivendo em uma emergência. Então, a gente entende que tudo vai ser construído, né, enfim, nesse processo. O nosso grande questionamento não é as propostas, as metodologias que estão sendo construídas, né? O campo teórico está sendo revisitado, né, que já existia, por exemplo, né, que eu até falei do professor Moran, está sendo revisitado agora, né, a importância e quão interessante é essas formas, né, de ensinar que muitos professores não tinham acesso a esse tipo de metodologias ativas, inclusive eu, né? Mas o grande ponto não é esse. O grande ponto é que o Estado, ao simplesmente focar somente no campo teórico, dos recursos tecnológicos, fazer uma parceria, enfim, comprar o Microsoft, gastar uma bala, né, para ter a plataforma para o Estado, só focar nesses pontos, que é importante sim, que é interessante, né, contudo, não parece que o Estado nega o que é uma escola pública, né? Parece que não enxerga que realmente existem pessoas, situações, alunos em situações que realmente não têm, aí eu vou ao Boaventura Santos, né, que eu também cito um relato, de alunos que moram na cidade, mas que não têm direito à cidade, né, que têm condições, que vivem condições realmente subhumanas. Eu não tinha contato até 2018 com esse curso, apesar de dar aula desde 2009, né? Enfim, e assim, é muito angustiante, né, você perceber que simplesmente está propondo, as coisas estão correndo, e você não tem nenhum apoio do Estado, nenhuma intervenção do Estado para lidar com esses alunos que simplesmente estão invisíveis, né? Então, basicamente, a proposta não do relato de experiência, não é questionar as metodologias, né? Campo metodológico, mas sim a negação do Estado. Entendemos que é uma negação. A partir do momento que ele não considera, que ele simplesmente entende a avaliação do aluno por meio da plataforma Microsoft, né? Ele nega os alunos que realmente não têm condições. E assim, não é assim, que a gente escuta muito alguns colegas, mas o aluno ele tem que ir atrás. Se ele quiser, ele vai. E assim, infelizmente o contexto não é assim.
para todos da escola pública. É isso. Espero que tenha sido claro. Obrigado. Maravilha. Bom, pessoal, devido ao horário, eu vou ter que encerrar, porque, como eu disse, agora tem um encerramento lá, convido todos a participarem. Gostaria de agradecer novamente a participação, a apresentação dos trabalhos, muito interessante, aprendi muita coisa, e convido vocês a continuarem aí, mais um golinho. Muito obrigada, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. obrigada.